Esse vídeo faz parte de um trabalho sugerido pela cadeira de técnicas digitais da URGS, em que o objetivo do vídeo é propor um problema usando a criatividade e propondo uma solução para esse problema utilizando a matéria que foi dada nessa cadeira. O nosso objetivo principal foi criar um circuito que permitisse a gravação e a execução de notas musicais, ou seja, uma certa melodia formando uma música, utilizando a matéria em sala de aula, que basicamente é tabelas verdades, mapas de Carnot, portas lógicas, multiplexador, flip-flops e um display de 7 segmentos para mostrar alguma contagem. Para poder conseguir fazer essa montagem, a gente decidiu utilizar o programa Proteus, porque ele é um programa que possui bem mais componentes habilitados e ele tem um funcionamento melhor, dada a nossa experiência nessa cadeira. E com isso a gente decidiu fazer a nossa simulação aqui. Então, esse é mais ou menos o mapa do circuito, de como ele ficou projetado. E é a partir dele que a gente vai dar a explicação teórica de como ele funciona. Bom, então o nosso objetivo era fazer um circuito que tivesse 7 notas, em que a gente pudesse controlar o tempo em que elas seriam tocadas, e que a gente pudesse gravar e manter gravado a ordem em que elas seriam tocadas, para então tu ter a música como se fosse uma partitura, uma tablatura que estivesse pronta para ser reproduzida. Então tu tem, no início do circuito, tu tem as frequências de cada uma das notas. Essas frequências são a da escala musical. Cada nota é associada a uma frequência. Por exemplo, Lá pode ser 440 Hz. Tu tem uma nota para cada uma das notas da escala musical. Então tu precisa fazer a associação de cada uma dessas frequências no início do circuito para que ele toque a nota correta quando for reproduzir a tua gravação. Bem, o início do circuito ele é dado quando se seleciona uma determinada nota. Na verdade, cada nota está associada a uma frequência. Aqui F1 a F7 são as frequências. Como a gente pode ver, a gente seleciona exatamente qual é a frequência que deve ser colocada. E então ela se torna uma nota. Então acaba acontecendo a seleção da nota nesse ponto aqui. Então, quando a gente seleciona uma determinada nota, essa é a primeira parte. A segunda parte é fazer a gravação dessa nota. E como isso acontece? Aqui ao lado direito existe um clock A, que a gente chama. Então, uma vez selecionada a nota, a gente pode ver que essa parte do circuito aqui, ela fica acionada. Coloquei N1, ele ativa uma determinada memória 1 que está aqui. Start barrado tem a ver com o play do nosso circuito. Então, quando o start for 1, significa que está tocando, start 0 significa que eu ainda estou programando a minha memória. Então, como eu estou com o start barrado, eu estou chegando com 1 aqui. Quando eu seleciono uma determinada nota, ele ativa uma determinada memória, que é M1. Como funciona isso? Quando a nota é selecionada, a gente vai para essa parte do circuito aqui, que na verdade se trata de um PLD. É apenas uma simplificação do circuito, a gente fazer essa parte aqui em PLD. Mas a nota estando selecionada, ela acaba fazendo uma seleção aqui entre as memórias. Então a gente fez uma programação que, por exemplo, a nota N1 ela corresponde aqui ao número 1. Com isso eu tenho na minha memória o número 1 também, porque aqui eu teria 001. Se eu tivesse selecionado a nota N2, por exemplo, eu teria o número 2 aqui, que equivaleria a ser 010. Nesse caso, o número 1 é a primeira nota, então vai ser 001. Quando essa nota aqui é ativada, ela passa para uma outra lógica desse circuito. Ela vem para cá. Então ela foi habilitada, aqui existe uma porta AND que libera um sinal e vai para uma nota, vai para uma porta OR. Essa porta OR, M1A, ela vai entrar na nossa memória aqui, que é através dos flip-flops. Então, ela está selecionada. A partir do momento
que eu selecionar o clock, eu gravei essa nota. E como acontece a gravação? A gravação acontece que esse clock A faz com que ela passe para o próximo estado. Então antes eu tinha o sinal 1 aqui, gravei ele, então ele veio para 1 que é 0. E assim ele vai fazendo encadeamento. Tanto é que se eu desselecionar a nota, aqui vem para 0, então ela não está sendo solicitada. Bom, então como vocês podem ver, a nota foi gravada e ela está em Q0, mas agora não está mais selecionada. Então o próximo estado, o D0, está em 0, mesmo o Q estando em 1, porque essa nota já está gravada. E assim tu pode gravar mais notas, botando o clock, e ele vai passar sempre de um estado para o outro e vai ficando sempre em próximo estado a nota que tu está selecionada. Vamos botar mais notas ali e conferir o resultado. Vocês podem ver que agora é como se tivesse descido em relação ao flip-flop todas as notas e está gravado ali o que a gente escolheu para ser reproduzido. No caso foram 2 notas seguidas, dadas de um espaço em branco, mais uma nota, totalizando 4 notas, que é como a gente tem no nosso contador, sendo que uma delas é simplesmente a ausência de som, que equivale a uma pausa, digamos assim. Isso. E aí, como que a gente vai fazer para tocar isso? Essa é a parte da gravação. Então, tu tem o circuito, ele aceita até 36 estados, então poderia botar 36 notas, 36 figuras de uma partitura musical, até tu preencher todas elas. Ou tu poderia deixar algumas em branco, sem preencher nada. E como que isso seria tocado depois de ter a gravação? Vocês veem que você tem aí um circuito combinacional com um tempo que fica piscando a uma determinada frequência. Esse tempo está ligado num oscilador, que pode ser determinada a frequência que ele está oscilando, de acordo com o tempo que tu quiser para a música. E quando tu clicar no Start, ele vai habilitar essa parte do tempo e vai dar a saída do OR no clock dos flip-flops, passando as notas em diante até chegar na saída de todo o encadeamento de flip-flops. E desabilitando a parte de cima, a end de cima, que é a parte de gravação que recebe start barrado. Então, quando a gente der o start, aqui nos flip-flops, o que vai acontecer? Ele vai começar a descer essas notas, eles vão começar a passar cada vez para o próximo estado de todo esse encadeamento de flip-flops. E lá no final, no último, tu tem a saída SM1. E o que dá essa saída? Para onde é que vai essa saída? Ela vai para um multiplexador, que está aqui, que vai selecionar a frequência que vai ser tocada. Então vai tocar a música que foi gravada, vai tocar a memória. Pode ver que as frequências ali elas estão oscilando entre 1 e 0 na velocidade que foi determinada a frequência. E essa seleção aqui ela é dada a uma lógica bem simples, esse multiplexador aqui. Que, por exemplo, essa primeira nota aqui, a gente não chamou de nada, ela está ligada no terra, significa, quando tu não selecionar nenhuma das frequências desejadas, ela vai entregar um sinal 0. Então, quando nenhuma memória foi solicitada, ou seja, nada foi gravado, equivale ao silêncio, então nenhuma nota tocando. No nosso caso, como a gente gravou algumas notas da frequência 1 e vai estar solicitando a memória 1, é justamente o que ocorre aqui, seria 001, tocando então a nota 1. Quando todas as memórias estiverem ausentes, é sinal que não vai tocar nada. Então é a partir desse momento aqui que o som é tocado. A gente só vai fazer uma pequena demonstração disso, de como aconteceria se a gente fosse dar start aqui. Nesse momento está encadeando todos os flip-flops com clock até chegar na saída, por isso não tem nenhum som no caminho, por enquanto. Aqui, como vocês podem ver, as notas estão andando e quando elas chegarem até SM1 é quando vai acontecer o som, na sequência que a gente decidiu fazer nesse caso aqui. Então, alguns outros aspectos também de funcionamento do circuito. Por exemplo, para saber quantas notas foram inseridas, a gente criou aqui um contador, digamos assim, para poder controlar as notas. E a partir dessa contagem a gente colocou na lógica de funcionamento aqui. Por exemplo, toda vez que for selecionado o clock A, que a gente chama, que é quando
acontece a gravação de uma nota, como a gente pode estar fazendo aqui, por exemplo. Esse clock A, ele entra junto, por exemplo, quando a música não está tocando, que nem start barrado é um, o clock A eu seleciono aqui. Então eu ainda posso escrever alguma coisa. Quando eu superar todos esses estados, significa que eu vou ter então 36. 36 em binário corresponde ao número 100100. Então, que é a parte desses contadores aqui. Os contadores eles liberam em cada saída o A0, o A1, A2, A3. Então, para que eu não consiga mais colocar notas, foi criado o full. O full pega o algarismo de peso 5 e o algarismo de peso 2 e joga também nessa lógica. Então, toda vez que eles forem 0, está dando sinal 1 aqui. Quando estiver dando sinal 1, está liberado, porque essa porta aqui é uma end. E eu consigo ainda escrever mais notas. Toda vez que der 1, 1 e mandar 0, essa end vai dar 0 e eu não consigo mais escrever notas. Então, uma pequena demonstração do full, ele é mais uma parte de controle, assim, para não haver confusão enquanto as notas forem inseridas e tudo mais. Então aqui eu só vou fazer, por exemplo, vou colocar várias notas até completar o estado 36, para vocês verem que quando eu selecionar mais notas do que 36 no caso, o contador ele não vai mais andar. Então aqui, por mais que eu esteja solicitando mais notas, ele não entra. Por quê? Porque os algarismos aqui de peso 2 e peso 5, eles já completaram 1. E com isso ele está mandando sinal 0, mandando sinal 0. Eu não consigo ativar mais o clock A. Então isso é mais uma parte de controle para não haver confusão na música que tu está querendo escrever. Claro que essa contagem não representa 24 estados, que fique bem claro. Esse número aqui em hexadecimal é um conversor próprio que o Proteus possui de binário, né, que é o sinal que a gente está recebendo aqui desses contadores, dos flip-flops. E ele só converte em hexadecimal. Então o número 24, obviamente, ele é 2 vezes 16 mais 4 vezes 16 na zero, somando no total os 36 estados. Bem, então a próxima etapa então, é construir uma música, fazer uma demonstração. A música escolhida foi Smoke on the Water, do Deep Purple, por ela ser uma música relativamente simples de se representar. E a gente vai mostrar como isso acontece. Uma coisa importante a se observar é o tempo, ou o número de vezes que cada nota vai ser executada. Como numa partitura de música real, tu tem muitas notas em que são frações de outras. Ela pode ser um meio, pode ser um quarto, 1/16avos de um tempo. E isso é difícil de representar com esse circuito, dividir as notas em frações. Então, para facilitar a reprodução da música, a gente vai dobrar todas as notas que tem que ser tocadas por mais tempo e vamos manter em uma vez a nota que é menos tempo, para não ter que dividir nada em fração. Então, a primeira nota elas já estão configuradas nas frequências. F1 corresponde a Sol, F2 a Lá sustenido, F3 a Dó e F4 a Dó sustenido. Agora duas pausas, notem que a pausa tem que ser dobrada também, para fechar o tempo da música. A próxima Dó sustenido vai ser uma única vez, que é a nota que seria uma fração, mas então a gente dobrou as outras para facilitar, então ela vai ser repetida uma vez só. Repete a primeira parte agora. Lá sustenido, duas vezes, a segunda. E Sol duas vezes. E para fechar esse compasso final, 4 pausas. E agora vamos tocar.
Agora nós vamos demonstrar outras músicas. Essa se chama Ode to Joy, do Beethoven, que é parte da Nona Sinfonia. A próxima música é Sweet Child O' Mine. E a última demonstração de música é Come As You Are, do Nirvana. Bem, isso conclui o nosso trabalho, então, várias demonstrações para vocês. E a gente está colocando à disposição o download da simulação junto com o arquivo PLD no link que aparece no vídeo e também na descrição.